amigos, o Narutin com certeza reinou entre os anos 2000 e 2010. É o principal anime dessa geração, de quem cresceu nessa época, sobretudo quem cresceu aqui no Brasil. Hoje em dia você tem toda uma geração que tá entre os 20 e os 30 anos e que era criança barra adolescente nessa época, onde Naruto era o principal anime em lançamento no Brasil e no mundo. E tem um motivo muito claro pra isso. O início do anime de Naruto é realmente genial. Esse universo é especial, ele é único. Eu mesmo devo muito à obra do Kishimoto pra eu ter me tornado o que eu me tornei, porque graças a isso foi um dos primeiros animes assim que eu gostei muito depois de Dragon Ball. Mas o Naruto foi aquele que me deixou obcecado mesmo, sabe? Que eu respirava o bagulho mesmo e só pensava no bagulho lá dos meus 7, 8 anos até, sei lá, meus 15, 14 anos. Basicamente eu respirei esse anime e por conta dele eu aprendi a desenhar. Por conta dele eu me interessei por animação, por conta dele hoje em dia eu sou um animador. Tanto que nós temos a nossa própria série de animação pós-apocalíptica ambientada no Brasil. E assim, muito do que eu uso ali foram coisas que eu aprendi a achar legal lá em Naruto. Aquelas animações fluidas, aquelas coreografias complexas de luta, tá ligado? Tudo isso vem do Naruto, começa lá. É uma obra muito importante pra mim, e como este canal é sobre falar sobre obras muito importantes pra mim, sempre tive essa vontade de falar sobre Naruto aqui na internet. Só que esse vídeo não é sobre o anime em si, tá? Ele é mais sobre um momento específico do anime, que é o momento que separa os meninos dos homens, né? Estamos falando de Rock Lee vs Gaara, provavelmente a luta mais famosa desse anime e do mundo das animações japonesas no geral, tá ligado? É uma das coisas mais icônicas dos anos 2000, da cultura pop. Cara, é aquele evento que mesmo quem não gosta de anime vai lá assistir e entende o apelo. E por que que isso acontece? Por que que a luta Rock Lee vs Gaara é tão interessante, tão genial, e por que que é um dos momentos mais legais da obra? Por que que as pessoas gostam tanto? E por que que, sim, o desfecho trágico dela não poderia ser diferente? Todo mundo sabe como é que termina essa luta, com o personagem pelo qual todo mundo tava torcendo perdendo tragicamente. Ele não só perde, ele simplesmente tem seus sonhos destruídos ali. Ele não só, depois de tentar usar tudo que ele tinha, perde a luta, mas é incapacitado de continuar a vida de ninja dali pra frente. Ele termina hospitalizado mesmo, com a perspectiva de que talvez ele nunca mais vai poder fazer aquilo que ele mais ama, e que aquele sonho que ele tava perseguindo tão desesperadamente simplesmente não vai dar em nada. E eu vejo muita gente que, embora goste dessa luta, fica revoltado com o desfecho dela e fala que, pô, a única coisa que eu mudaria é esse desfecho aí, sabe? Eu acho o Rock Lee devia ter ganhado, mano. Não é justo, sabe? E é aí que tá, mano, um dos elementos que fazem as pessoas acharem essa uma das lutas mais incríveis é o fato dela ser trágica também. É narrativamente poderosíssima, sabe? O fato de ser injusto, sabe? É injusto e é revoltante. E isso aqui é genial, sabe? E é um negócio que desde a infância, quando eu vi pela primeira vez na vida, eu vendo o Rock Lee perder, obviamente se sente extremamente injustiçado, mas mesmo na época eu entendia isso como algo muito foda. E a gente vai chegar nisso. Estamos começando do final, calma, vamos por partes, tá? Não é só o final que torna essa luta genial, são muitos outros elementos, sabe? É um trabalho primoroso do início ao fim. A começar pelo primeiro elemento, que é muito importante dessa luta e que era algo revolucionário na época. É a animação, sabe? O primeiro episódio da luta do Rock Lee vs Gaara, que é o episódio 48, ele tem uma direção completamente diferente de todo o resto das lutas dessa temporada inteira, tá ligado? E esse era o pulo do gato. Isso é o que pega, sabe? Principalmente pra essa época, porque Naruto era um anime semanal e, como tal, tinha prazos muito apertados sempre, sabe? Tinha que ter episódio novo toda semana, via de regra. E aí, mano, era corrido pra animar, né? Geralmente esses animes semanais têm uma animação mais básica, uma animação mais simples e tudo mais. Vi de Dragon Ball, né, que as lutinhas era só, né, trocação de soco, umas coisas mais simples, salvo alguns momentos aqui e ali que o negócio virava cinema mesmo. Mas era muito mais raro, sabe? Era um negócio muito mais simples. Aí o Naruto chega e começa a usar essa filosofia de que em alguns episódios específicos eles iriam usar animação
topo de cadeia, animação de qualidade de filme, tá ligado? Que era um negócio que naquela época você só via em filme, em animação semanal, você não via aquela fluidez de movimentos que tem na luta do Rock Lee vs Gaara. Então pra anime semanal, que eram os mais populares e tudo mais, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, não tinha isso. Então você chega aqui em 2003, que é quando esse episódio saiu, e do nada, quando chega no episódio da luta mais esperada do rolê, porque o Rock Lee tava sendo construído como esse cara, né, que todo mundo gostava de ver ele lutando, porque a luta dele era muito física, né, ele usava taijutsu, então ele ia pra porrada mesmo. Ele era muito carismático, é aquele personagem feito pra você gostar mesmo, e todo mundo tava querendo ver ele lutar. Ao mesmo tempo você tem esse outro personagem que é super misterioso, e assassino, e canalha, e todo mundo tinha medo dele, porque ele era muito forte, e todo mundo queria ver ele lutar também. E com medo, né, de quem que ia cair com ele, porque quem quer que fosse, ele ia macetar, mano. Então toda essa antecipação pra luta é muito especial, mas quando chega nesse momento e eles colocam dois dos personagens mais interessantes desse arco de Naruto pra lutar, mano, é simplesmente genial, mano. É simplesmente genial. E não só isso, mas você chega aqui e a luta deles é diferente de tudo. Em tudo, sabe? Até o traço é diferente, porque o Naruto tinha isso de, nesses episódios especiais, esses episódios importantes e cruciais, geralmente episódios de luta mesmo, eles chamavam animadores muito experientes e muito renomados da indústria pra dirigir a animação do episódio. E isso aqui é o molho, mano. Eles gastavam uma grana fodida. A animação desse episódio, o primeiro episódio da luta deles, que é aquele momento mais famoso da luta, os pesos, que o Rock Lee tira os pesos, fica leve e sai descendo a porrada no Gaara, e é muito fluido. Esse episódio provavelmente deve ter custado, sei lá, 5 vezes mais do que um episódio normal de Naruto, porque são muitos frames na animação, sabe? É muito fluido. E eu já naquela época achava isso animal, tá ligado? Por isso que quando eu fiz o Próximo Mundo, eu decidi fazer o anime mais fluido possível dentro das minhas capacidades, mesmo que eu quase morra pra animar tudo isso. Mas isso vem muito do Naruto, sabe? Esse negócio de tipo, na hora da ação, meu amigo, não pode poupar despesas, tem que fluir, tem que ser dinâmico. E outra coisa que é genial dessa época, além, né, da animação super fluida e tudo mais, ele diminui inclusive os detalhes dos personagens pra que, né, fique mais fácil e mais rápido de desenhar, mas em compensação ele aumenta muito a fluidez do personagem, né, porque é mais rápido de desenhar, portanto ele pode fazer mais frames mais rápido. Então é muito fluido. O personagem, ele tem uma certa elasticidade, e ele às vezes deforma um pouco as próprias proporções dele. Por exemplo, tem muito frame de animações de episódio de Naruto que o pessoal printa momentos específicos de quadros de transição, assim, que o personagem tá todo desmunhecado, tá ligado? E fala, ó aí, ó, como a animação é uma bosta, sendo que é literalmente o melhor episódio da temporada, geralmente, esses episódios em que eles printam esses momentos. E esses frames de transição, que são todos deformados, é o que dá a sensação de fluidez absurda, de elasticidade absurda mesmo, de tipo intensidade mesmo pra esses momentos de luta, como por exemplo aquele frame do Sasuke virando a cabeça pra trás pra cuspir bola de fogo, sabe? No episódio da luta dele contra o Orochimaru, que foi um dos primeiros episódios fluidos de Naruto, assim. Foi o primeiro episódio, inclusive, que eu assisti desse anime, que é quando ele luta com o Orochimaru na floresta, e é que é um absurdo. Eu lembro como se fosse ontem, foi, sei lá, 2007. Que eu vi essa luta. E aí eu ligo a TV e tá literalmente o moleque pulando umas árvores gigantes, lutando fluidamente, como se fosse, sei lá, mano, a fluidez de movimento de um live action. E descendo-lhe o cacete nesse cara que é meio terror, que ele é meio asqueroso, meio terror, o tom do bagulho, escuro. E ele descendo-lhe o cacete. E simplesmente é genial, mano. Sabe? E é por isso que quando você vê alguém pegando esses frames, assim, intermediários dos personagens distorcidos de Naruto e julgando a animação como ruim por causa desses frames distorcidos que ninguém viu, a menos que você pause o bagulho, não é feito pra você pausar, é feito pra você assistir. Quando você encontrar esse tipo de pessoa, tudo bem praticar bullying, tá? Tudo bem praticar bullying, porque é muito imbecil, mano. É muita imbecilidade de uma pessoa achar um negócio desse, sendo que é conceito básico de animação, a deformação do boneco, mano, nesses momentos. E esse episódio não foge à regra, ele é muito fluido, a porradaria é fluida, e pra dar essa sensação de fluidez, esse cara pega um negócio que na época era muito pouco usado, e que hoje em dia praticamente se tornou o beabá da animação, sabe? É o básico, é o comum, é o que praticamente todos os animes de ação usam pra dar fluidez e dinamicidade pras cenas, que é
um cenário 3D. Eu uso isso no próximo mundo, inclusive, os cenários 3D com personagens 2D animados neste cenário 3D. Esse foi o primeiro episódio assim, embora Naruto tenha alguns poucos momentos ali nesse início que usava 3D, esse é um episódio onde o cenário, praticamente o episódio inteiro é 3D. É um cenário modelado em 3D, texturizado para parecer um desenho à mão, mas ele é todo em 3D o cenário, sabe? Nesse episódio em específico, porque ele queria que a câmera se movimentasse como se tivesse alguém filmando o bagulho, sabe? Então a câmera gira e ela roda e ela dá zoom e ela muda de lente. É um negócio muito complexo, uma movimentação muito dinâmica, e só funciona fazer isso no 3D. Não que não deva fazer no 2D, mas no 3D dá uma sensação muito legal, muito melhor, e é muito mais fácil de fazer, inclusive. E é genial, mano, porque ele integra muito bem o cenário 3D com o boneco 2D e a câmera no paraqueta a luta inteira. E aí esse é um dos grandes chamarizes dessa luta, né? É a animação, e é primorosa, sabe, nesse momento, sabe? Dá toda a intensidade que essa luta pedia, mesmo que é só no primeiro episódio, já é o suficiente pra passar toda a vibe que a gente queria, sabe? Entrega tudo. Essa luta tem 3 episódios, e os outros 2, eles não têm essa animação mais. Já é a animação tradicional mesmo do anime, mas eles conseguiram escolher o episódio certo pra poder ter essa animação mais fluida, mais cara e mais primorosa. Mas isso não é tudo que faz essa luta ser tão boa. O principal, na verdade, que faz essa luta ser tão boa é o roteiro. O roteiro dela é muito bom, sabe? Como eu disse lá no início, a construção dessa luta, a antecipação pra ela é muito boa, isso é roteiro. Mas toda a construção e o conceito da luta em si é muito boa. O Gaara, que, né, é o privilegiado, é o cara que ele é muito poderoso naturalmente. É mais um dia, sabe? É só mais uma luta. Um negócio que ele tá praticamente parado a luta inteira, com os bracinhos cruzados, ele tá pouco se fudendo, sabe? Ele subestima o Lee o tempo inteiro. E o Lee, mano, ele tá lá pegando fogo, tá ligado? O Lee tá dando tudo de si, indo ao seu limite, usando técnicas proibidas que ele não poderia usar, a menos que ele tivesse que proteger uma pessoa amada, ou nesse caso específico, né, que é uma exceção, como o próprio Guy diz, quando ele permite o Lee usar a super velocidade dele, usar a Lotus. Então você vê que o cara tá entregando tudo pra ganhar essa luta, pra poder avançar, pra poder mostrar que ele consegue ser um shinobi excepcional, mesmo sem ter um talento natural, sabe? Ele é o cara que dá murro em ponta de faca, né? É o cara que nasceu sem nenhum talento, é o cara que não sabe fazer ninjutsu num mundo onde o ninjutsu é primordial, tá ligado? E a construção desse personagem é muito boa. Aliás, Naruto no início tinha essa construção de personagens secundários tão boa que chega nesse arco aqui onde os protagonistas simplesmente somem, né? O Naruto, ele vira um secundário, esse momento é do Lee. E vale pra todos os outros personagens dessa rodada preliminar aí, porque você tem episódios de fulano lutando contra fulano que eram os personagens secundariaços, mas era tão bem escrito cada personagem, cada um, o conceito, a história de cada um, era tudo tão bem escrito que era simplesmente genial, mano. E pra um anime da época, mano, era incrível isso, sabe? O trabalho de personagem que o Kishimoto tinha, como ele construía pessoas distintas na obra dele e desenvolvia todo mundo ao mesmo tempo, de modo que o protagonista absoluto do bagulho, que é muito interessante, e os protagonistas, né, Naruto, Sasuke e Sakura, eles ficam em segundo plano aqui, e tudo bem, tá ligado? Eu acho isso genial. E aí tem o Lee, que é só o mais interessante desse arco inteiro. Ele é o mais interessante de todos, contra esse cara que também é muito interessante, misterioso, muito foda e que você quer muito ver ele apanhar, mano, por causa do quanto ele é folgado. E ele tá lá, mano, displicentemente se defendendo de todos os golpes sem sequer se mover, mano. Ele não está lutando, a areia tá lutando contra ele. Isso te deixa muito puto, você quer que esse cara apanhe, mano, e você tá do lado do Lee, fechadão com o Lee ali, torcendo pra que ele ganhe o bagulho, porque é o trampo, é o trabalho duro do cara, mano. Ele tá ali dando sangue e ele vai até as últimas consequências no meio da luta. Você tem aquele flashback, né, que mostra o passado dele, o quanto ele trabalhou pra chegar ali. A gente já tá vendo isso desde o início, desde que ele apareceu. Então, mano, é intenso, sabe?
cada movimento do Lee, tudo que ele faz e o momento de ele, né, usar a técnica mais foda dele, que é a Lotus primária, que ele mete a cabeça do Gaara lá na arena, quebra a arena, o chão da arena inteiro, você vê o tamanho do feito, destrói a arena. E o pior, nem isso serviu pra machucar o Gaara, porque além da defesa de areia, ele tinha ali uma máscara por cima dele, uma armadura de areia por cima dele, que ele mantinha com o chakra, que fazia com que ele fosse intocável, né? Ele nunca tinha visto sequer o próprio sangue dele, e aí você tem aqueles takes meio de terror, né? Aquele zoom na cara do Gaara com a lente distorcida pra deixar o cara assustador mesmo, e você sentir medo, sabe, do que ele pode fazer, porque se ele não tá lutando, se a areia tá fazendo tudo isso sozinha e mal consegue tocar no cara, e agora, mano? Em poucos momentos nessa luta você vê o Gaara ativamente usando a areia. A areia tá agindo sozinho o tempo inteiro, sabe? Então praticamente o Gaara nem lutou ali. E o Lee tava dando o sangue, literalmente. Até o fatídico momento em que ele usa a Lotus oculta, né? Que são os portões lá. E aí tem todo aquele conceito foda pra caramba. E aí ele abre lá, sei lá, 4 portões. Fica muito debilitado com isso, né? Não pode fazer um bagulho desse, porque, né, você quase morre. Se você abrir o último portão, por exemplo, você morre. E aí você fica com medo disso. E tem toda a antecipação. Os caras comentando o tempo inteiro. Eu acho isso irado no Naruto. Você tá rolando a luta e tudo que acontece, os personagens estão comentando, né, interagindo com o bagulho, eles estão fazendo react ali da luta em tempo real, sabe, e eles explicam os conceitos, as técnicas. O Naruto era muito bom nisso, sabe, muito bom nisso, em tudo tem um conceito, tudo tem uma explicação, em tudo tem uma mitologia por trás. E aí chega no momento final, onde ele desperta a Lotus oculta e ele fica vermelho, mano, e subir naquela aura. Nossa, os takes, mano, aquele rabisco rachurado do personagem, mano, mostrando a pura força, sabe? E ele vermelho assim, você pensar, caraca, ele vai acabar com o Gaara, não tem como, não tem como. E cada murro, mano, que ele dá no Gaara, ele bate o Gaara em toda a arena e o Gaara ainda assim não derrama uma gota de sangue depois de o Lee ter literalmente usado a técnica mais forte que ele poderia ter, sabe? Que é um negócio que ele nem era pra ele ter usado, sabe? De tão forte que era. E o Gaara não derrama uma gota de sangue, né? Ele leva umas porradas interessantes ali, mas ele tinha armadura de areia e não derrama nenhuma gota de sangue. E aí, nesse momento que o Gaara usa a primeira técnica, ele vê que o Lee tá todo debilitado, todo fudido, e ele só usa o caixão de areia dele, quebra um braço e uma perna dele, um menino que já tava completamente debilitado, mal conseguia se mexer, e ele ia matar o Rock Lee, né, se não fosse o Guy chegando ali na frente, né, e aí tem todo esse peso dramático do pupilo e o mestre, né, o Guy e o Lee, eles têm essa admiração um pelo outro, essa paixão um pelo outro que eu acho maravilhoso, eles se gostam como se fosse pai e filho, eles são literalmente iguais, tá ligado? Eu acho isso tão genial, tão legal. E aí você tem aquela famosa cena, né, o Lee, você já provou, e ele tá lá, o Lee, depois de ser nocauteado com uma mão e uma perna quebrada, ele de pé, mano, ele já tava inconsciente, ele não tava nem acordado, e ele não cai, mano, ele continua, tá ligado, mano, de pé, mano, mesmo depois de ter perdido a luta. Isso é um absurdo, esse final é um absurdo. E aí, no final, rola o grande momento, né, de o Lee perde seu sonho, tentando até a última gota depois de treinar mais que todo mundo que você conhecia até aquele momento na obra. E ele simplesmente foi derrotado por um cara que mal se esforçou pra derrotar ele, sabe? Um cara que praticamente passou a luta inteira parado, sem sequer fazer uma técnica. Basicamente mantendo o escudo de areia, e a areia tava fazendo o resto. E isso é revoltante. Isso é revoltante. Isso deixa a pessoa puta da cara. E na verdade o rolê é esse, mano. É por isso que essa luta é genial, sabe? É por conta dessa conclusão. É por isso que ela é uma das melhores do Naruto. Eu acho que não, talvez não seja a melhor. Eu gosto muito do Naruto versus Sasuke no Vale do Fim, lá do final do clássico. Mas esse conceito dessa luta, e isso não é só nessa luta, né? No universo de Naruto no começo, isso infelizmente foi se perdendo conforme a obra foi avançando, tristemente, inclusive, na verdade isso foi se contradizendo com o tempo, mas o mundo era muito injusto, o mundo de Naruto era sombrio,
era punk, se refletia na própria estética, né, de como o Kishimoto desenhava as coisas, sabe? No geral, personagens e cenários e tudo. Era tudo meio punk, né, no Naruto, meio sombrio, pra um anime de criança, tá ligado? Às vezes ele até flertava com o terror. E o mundo, conceitualmente, o mundo ninja, ele era sombrio, sujo, sabe? Injusto pra caramba. E você via injustiças acontecendo o tempo inteiro. E essa era uma das injustiças. Era a injustiça mor, né? Que é o cara cheio de sonhos, é o cara que trampou muito pra chegar ali e ele só não é nada, sabe? Perante ao que é esse mundo. E ele duramente perde essa luta, sabe? Cruelmente perde essa luta. Cara, isso é genial narrativamente falando, sabe? Ele não poderia ganhar essa luta. Sendo assim, roteiristicamente falando, tecnicamente falando, ele não poderia ganhar, mano. Ele não poderia ganhar, mano. Porque a mensagem que passa pra esse universo, pra construir esse universo, é poderosa, mano. É tipo, mano, esse cara aqui era praticamente o protagonista. E ele praticamente morreu. Ele praticamente morreu como personagem ali. Tipo, naquele momento não tinha Tsunade ainda pra curar ele. A gente imaginou que ele realmente teria perdido a oportunidade de lutar. Ele nunca mais conseguiria lutar, nunca mais conseguiria ser um ninja. Então é uma consequência muito drástica pra um anime de criança. Você na época, acostumado com obras que literalmente, né, o tempo inteiro o mocinho vence no final e tudo mais. Aqui ele perdeu, mano. Porque o mundo é esse, mano. Sabe? E é uma analogia com o mundo real também, sabe? Que é injusto também, que foda-se o seu mérito, tá ligado? Foda-se você fez um negócio incrível, sabe? Se você trabalhou a sua vida inteira pra chegar lá. Vai ter gente muito menos esforçada que simplesmente vai largar na frente. É genial, mano. A aplicabilidade disso na própria vida real, isso é um negócio que você leva pra vida, sabe? Não é só o desenhozinho, não é só os bonecos se bater. É uma aplicabilidade real, sabe? Um significado real, sabe? Que você pode levar pra sua vida mesmo. Isso é genial, mano. Esse é o verdadeiro o brilhantismo dessa luta. Porra, tem um momento que vem antes dessa luta, né? No primeiro arco de Naruto, na verdade, muito antes disso, que o Kishimoto já começa a ensaiar esse negócio todo do mérito e tudo mais. E tem o personagem do Naruto mesmo, que ele é muito no começo isso, né? Ele é o cara sem muitos talentos, né? Ele custa aprender alguma coisa, ele é hiperativo, ele é burro, ele é fraco, sabe? Ele só é esforçado. E aí, quando ele entra em contato com o mundo real mesmo, sabe? Ele vai na primeira missão lá, na missão dos Abus, aí tem toda aquela luta contra os Abus, onde eles penam pra conseguir lutar contra os Abus. O Kakashi, que era o ninja mais forte que a gente conhecia até então, pena pra conseguir lutar com os Abus, né? Uma luta difícil e tudo mais, dura uns 3 episódios. Pra chegar no final, e aí até aquele momento, a gente vê simplesmente o Haku nocautear os Abusa com um golpe. E o Naruto fica inconformado diante dessa injustiça, porque ele olha para aquele guri, que é o Haku, naquela idade, e fica puto, porque, tipo, a gente tava quase morrendo pra derrotar esse cara aqui, mano. E aí chegou esse cara e com um golpe derrotou ele. Tipo, mano, sabe? E aí você já estabelece o Haku lindamente e o quanto ele é forte, mesmo que ali tenha sido tipo um teatrinho, né? Mas serve pra estabelecer esse conceito também. O Naruto achar muito injusto esse mundo, sabe? Ele dá de cara com a realidade, tipo, caraca, isso não é justo, mano. Isso não é justo, mano. Olha esse cara, mano. Ele acabou de aparecer aí. Quem que ele pensa que é, mano? Ele derrotou os Abus como se ele não fosse nada, tá ligado? E aí o Kakashi chega, né, e fala uma das frases mais legais de Naruto, que, porra, eu acho... O Kakashi é muito foda, é um dos melhores personagens. E ele chega e fala aquela frase ilustre dele de tipo, Naruto, nesse mundo vão existir pessoas mais novas do que você e mais fortes do que eu. Cara, isso é uma construção de universo tão fenomenal. O universo de Naruto te deixa assim engajado. Mano, o que será que tem aí nesse mundo? O que tem além, sabe? Você fica viciado, sabe? A perspectiva do que pode ser a progressão desse anime é um absurdo nessa época. E aí chega aqui e você tem, mais uma vez, esse tema voltando e ele sendo desenvolvido de fato. E eles levando isso até a última consequência, com um personagem que foi feito pra gerar isso na gente, sabe? Pra continuar desenvolvendo esse conceito tão brilhantemente implementado aqui na obra, sabe? Do Rock Lee perder, sabe? Do Rock Lee levar ali um pau. Cara, isso desenvolve tanto o personagem do Gaara, desenvolve tanto esse universo de Naruto. Porra, a partir daí, mano, você só fica com um ódio tremendo do Gaara e você quer muito que esse cara apanhe, sabe? E depois tem a luta dele com o Sasuke, a luta dele com o Naruto mesmo. E eu acho que é por isso que é uma das melhores lutas de Naruto. Um negócio que é meio infanto-juvenil, mano.
esse nível de complexidade, de construção de personagem, tá ligado? Esse nível de coragem pra entregar uma mensagem dessas. E é uma pena que eles não levaram adiante isso, porque esse foi um dos últimos momentos onde esse conceito da injustiça nesse mundo é trabalhado. Porque depois disso, meu amigo, vai descambando pro negócio cada vez mais binário, tá ligado? O negócio cada vez mais simples mesmo, de o mocinho derrotar o vilão e é isso. Até chegar lá no final da obra e o Naruto, que é o protagonista, e ele é um desses personagens estilo Rock Lee, ele simplesmente, ele não é um Zé Ninguém que é esforçado e quer chegar lá a todo custo, e por conta de, sei lá, tantas coisas que ele já viu de injustiça acontecer, a gente fica com medo de ele ser o próximo, tá ligado? De ele ser o próximo perder o sonho, tá ligado? Isso é uma construção perfeita, mano. Sabe, depois da luta do Lee, eu temia pelo Naruto, mano. Porque o Naruto é uma espécie de Lee, sabe? E o Lee, naquele momento, ele era muito mais genial, sabe? Ele era muito mais forte, muito mais capacitado e ele perdeu, sabe? E aí você temia pelo protagonista que você tá acompanhando. E aí você tinha medo das coisas ruins acontecer. De o Naruto, ele morrer, tá ligado? De o Naruto perder, de ele não conseguir chegar onde ele quer. E aí, cada luta, mano, tinha um investimento emocional muito forte. Principalmente ali naquela luta dele contra o Neji, que a vitória dele é suada, sofrida. E é um negócio meio de orgulho também, sabe? É muito legal isso, é muito legal. E aí vai se perdendo com o tempo, né? Porque aí do nada o Naruto, ele é simplesmente um dos mais privilegiados da obra. Ele é a reencarnação de praticamente um deus. Ele é filho também de um dos Hokage mais fortes da história. Ele também tem a Kurama dentro dele. E é só o bicho mais forte de todos. E é membro de um dos clãs mais poderosos da história. E aí vira um negócio tipo, ele era privilegiado, tá ligado? E ele deixa aquele negócio mais dramático de, tipo, ele não ser privilegiado e, portanto, tudo é muito difícil mesmo de conseguir galgar esses degraus. E essa perspectiva de que a chance dele falhar é muito maior do que ele conseguisse. E aí deixa isso de lado. Não, é porque ele é foda, sabe? É porque ele é foda de natureza mesmo. Ele é foda por natureza mesmo. E eles só vão abandonando esse negócio da injustiça do mundo de Naruto e tudo mais. E não só isso, né? Mas, do modo geral, esse mundo que era muito mais sombrio no começo, ele vai ficando menos letal, sabe? Menos punk mesmo. Ele era punk no começo. E ele vai ficando menos, sabe? Com o tempo. Vai ficando mais bobinho, mais simplinho. Sendo que nessa época era um negócio complexo, mano. Que tinha, assim, um potencial. E isso aqui abriu uma perspectiva de, tipo, um desenvolvimento lá pra frente. Principalmente quando ele começasse a crescer, quando chegasse o Shippuden. De que, tipo, o bagulho ia... Nossa senhora, ia ser a obra, sabe? A obra definitiva, sabe? O Naruto, nessa época, ele ensaiava ser a obra definitiva. O anime definitivo. Só não chegou lá porque é isso. Foi metendo os pés pelas mãos, tá ligado? E simplificando e ficando bobo. Perdendo esse brilhantismo do começo. É uma pena, é uma pena. Mas rola um vídeo só pra falar do universo de Naruto em si, sabe? Esse aqui foi só um vídeo praticamente falando sobre a luta do Rock Lee vs Gaara. Mas o que você achou, mano? O que você acha da minha opinião a respeito destes episódios? O que você acha a respeito da minha opinião sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo, tá? É muito importante pra nós. Deixa o like no vídeo pra impulsionar ele pra internet pro mundo afora. Vamos chamar os fãs de anime pra cá, mano? A gente tem um videozinho que a gente fez do meu anime favorito, que é Frieren, aqui no canal, mas esse continua sendo uma das primeiras tentativas de investir no público mais otaku, nesse nicho, né, de anime e tudo mais. É muito importante pra mim, vocês sabem que eu tenho a minha série pós-apocalíptica ambientada do Brasil, meu anime e tudo mais, então fazer um vídeo de Naruto dar certo aqui neste canal é muito importante pra mim. Chamaria um público em potencial pra assistir o próximo mundo, muito interessante. Então, engaja o vídeo, tá? Comenta, deixa o like, se inscreve no canal a partir desse vídeo e peçam, se você quiser que eu faça mais vídeo de Naruto, falando sobre o universo de Naruto e tal, me aprofundando um pouco mais nisso, pode pedir aí, mano. Peça aí, fica à vontade também pra se tornar membro do canal, pra ajudar a gente a continuar financiando nossos grandes projetos aqui desse canal, é muito importante pra nós. Obrigado a todos os membros e muito obrigado por toda a audiência, tá? Por terem assistido até aqui. Até mais e falou. Tchau, obrigado.